E aí, senhoras e senhores, eu estou na estrada e vocês viram a notícia recente que saiu de uma igreja chamada Zion Church. E alguns até fazendo piada que eu abri a igreja e estou expulsando os pastores da igreja. E eu resolvi aproveitar o trânsito parado aqui próximo de Balneário Camboriú para a gente comentar sobre essa notícia, cara. Que é no mínimo interessante e curiosa, porque se trata de um pastor irmão de um outro pastor, o qual é líder da Zion Church. E não é a igreja minha. Para quem não sabe, Zion, que é Zion, significa Sião em inglês. Então a palavra Zion é Sião, Sião Church. Pois então, cara, o que acontece? A Zion Church informou que o pastor Lucas Yash, que é irmão do Theo Yash, que é o presidente da igreja, ele anunciou que foi desligado de todas as ordenanças, né? O ministério, a unção, foi revogada a unção pastoral, revogado total, após ele confessar o adultério e imoralidade sexual. A confissão, de acordo com a nota oficial da igreja, ocorreu depois de confronto que foi feito pela liderança da igreja, presidida pelo o Theo e o Yash. E após essa repercussão aí, meus amigos, o perfil do tal Lucas Yash e da sua esposa, acho que é a Jaqueline, né, saíram do ar, simplesmente saiu, apagaram. Mas segundo as informações, cara, ele foi pego, na real, foi fotografado numa casa onde se vende amor. Sabe onde fica a concentração de mulheres? Vendendo amor. Ou seja, para ser flagrado, eu acredito que não seria a primeira vez, cara. Eu já estava acostumado. E só caiu a casa dessa vez. E no comunicado, a Zion Church resume o ponto central do caso, por incrível que pareça, que após o confronto da liderança, ele acabou confessando a prática de pecado de adultério e imoralidade sexual, que acabou desqualificando ele para o exercício do ministério. E o comunicado ainda diz que foi formalizado uma revogação da ordenança ministerial dele e que o pastor não integra mais, olha só, irmão do presidente da igreja, ele não integra mais o quadro de líderes da igreja. Ou seja, o irmão do pastor foi excluído. Quem dera se todas as lideranças evangélicas, diante de casos desse jeito, falando-se até da Assembleia de Deus, agisse dessa maneira. Excluir o cara, quer aprontar, vai aprontar com liberdade. O problema é que muitas denominações não fazem esse tipo de coisa. Simplesmente mantém o cara ali, mudam de cidade, abafa o caso e é vida que segue, né? É o imoral acobertando a imoralidade do outro. Infelizmente é assim que eu vejo. E outra coisa que é importante, que ficou claro também no comunicado, que os fatos confessados não configuram crime, né, ilícitos, cível, tratando só exclusivamente de uma questão moral da parte do pastor aí, falando-se de princípios bíblicos, éticos, que eles colocam como norte para a fé, né? Outra coisa que eu também achei interessante é que a própria Zion Church, a denominação aí, essa igreja, ela está oferecendo apoio também ao pastor, ao irmão no caso, e à cunhada, a tal de Jaqueline, e aos filhos, e pede que a igreja no geral ore pela família. Meu amigo, para mim segue tudo normal, meio gospel, meio evangélico, tá tudo certo. Alguns tentam mostrar que estão levando a sério, no caso esse Theo aí, né, mostrando que está agindo, não importa se é irmão, afastou, desligou, sai fora, vai, né, curtir a vida com a família. E como eu disse, infelizmente tem igrejas que não tem essa atitude, não tomam essa atitude. Eles preferem mudar o pastor da igreja para outra cidade, não trata o assunto, trato entre aspas, né, ajeita o casal ali, perdoam-se e são mudados, mas não tem disciplina nenhuma. Aqui eu até me surpreendi, cara, retiraram a unção do cara. Se é que tem como fazer isso.
Tiraram a unção do cara, não faz parte mais de contexto ministerial da igreja Zion Church. A minha opinião em cima disso é que a Zion Church, liderada por esse tal Theo, fez o que pouquíssimas igrejas têm coragem de fazer, cara. Primeiro, expor o erro de um dos seus, da família, colocar a verdade acima da reputação. Queira ou não queira, tem que reconhecer isso. Numa época em que muitas igrejas preferem abafar escândalos para não serem envergonhados ou não envergonhar o nome de Deus, conforme eles falam, ver uma igreja admitindo publicamente o erro de um pastor é quase um milagre institucional, se dá para dizer, cara. Mas o caso do tal pastor que confessou adultério e a imoralidade, né, sexual só após ser confrontado, ou seja, mais um daqueles. Sem contar que deixa um gosto amargo no ar de que não houve transformação de vida, viveu esse tempo todo enganando. Porque o que mais tem são pastores que só confessam depois da pressão, depois que estão encurralados, né? Aí abre o bico, abre o jogo, mas porque não tem saída no caso. A confissão nesse contexto soa muito mais comum. Fui pego do que desculpa, errei, me perdoe, né? Mas foi pego, a pressão vem. Mas agora, vamos ser francos, se todo pastor adúltero, manipulador, mentiroso fosse tratado com o mesmo rigor, cara, metade dos púlpitos do Brasil inteiro pode ter certeza que estaria vazio. A diferença é que muitos seguem pregando sobre santidade, contra o pecado, esconde o pecado, as 7 chaves, bem escondido, e destilando hipocrisia pelos microfones nos púlpitos afora. Então, do meu ponto de vista, como eu falei, a Zion Church merece crédito por ter agido, né? Não poupando o irmão, com clareza, base bíblica que eu vi na nota, sem enrolação, como eu vi na nota, e isso é muito raro. Fica aí a reflexão, né? O problema não é cair, é viver caído ainda posando de santo. No fim das contas, a confissão forçada só mostra que muitos disfarçam de espiritualidade, medo de exposição e não tem temor de Deus, que é o básico que deveriam ter, né? Mas não tem. Encerro por aqui, vou seguir minha viagem. É isso que eu tinha para comentar a respeito desse assunto. Deixa o seu comentário aí, o que você acha disso, se concorda comigo ou não. Tem muita gente que fala que eu nunca falo bem de igreja, mas aqui está a Zion, não é por ser Zion, cara, mas essa atitude, não concordo com muita coisa que esse Theo faz, mas a atitude dele pressionando o irmão, né? E o irmão mostrou que ele é só mais um do mesmo. E a igreja, junto com a diretoria, talvez por medo da exposição tomar conta envolvendo mais a instituição, resolveram pressionar e o cara teve que confessar. Essa é a verdade. Deixe seu comentário aí, o que você acha disso. Seu joinha ajuda muito. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se já é inscrito, verifica a inscrição. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zion, não Zion Church. Eu estou quase chegando, já estou em Itajaí, cara.